Boa noite, meus queridos alunos. Alunos do EJA 7A, B, C, D. Aqui é o Mr. Bat, hein, pessoal? Gravei essa aula especialmente para vocês, estou ajeitando aqui. Nós vamos falar agora de ondas, que está no nosso caderno 2, ok? Então sejam bem-vindos. Hoje é dia 2 de junho, para não esquecer, de 2021, em plena pandemia, tá ok? Estou gravando essa aula, sabe por quê? Porque hoje eu quero que vocês aprendam do meu jeito esse conteúdo. Eu passei a aula do professor Davi e agora eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas diferentes, digamos assim. Tá certo? Então vamos lá, nós vamos falar de ondas. E o que são ondas? Ondas são perturbações ou vibrações que se propagam no meio. Nós temos, por exemplo, uma criança chorando, que eu não sei onde é que é, tal, mas é do vizinho, não importa. Nós estamos na pandemia e é assim que funciona. Observe o seguinte, as ondas são perturbações ou vibrações que se propagam no meio. E as ondas têm duas naturezas, uma natureza mecânica e uma natureza eletromagnética. Então as ondas possuem duas naturezas, hein, galera? Natureza mecânica e eletromagnética. Vamos dar dois exemplos clássicos aqui. Uma onda mecânica, o nosso som. Ok? E uma onda eletromagnética, a luz, as ondas de rádio, de televisão. Eu quero trabalhar com essa dupla, som e luz. É o que mais interessa. Por exemplo, aqui é uma sombra. Minha mão e lá a sombra, tá vendo? Ok? A luz pode ser barrada por um objeto. Já o som tem a capacidade de contornar os objetos. Quando você grita, né, ou ouve por detrás de uma porta, o som, é porque ele consegue passar por aquele objeto. Ele consegue contornar um muro. A vizinha grita, ô vizinha, você está aí? Ela diz, oi, eu estou aqui. Né? Vamos lá. As ondas têm uma propriedade muito interessante. Elas não transportam matéria, elas transportam energia. Então pegue nessa história. Temos aqui uma onda vindo, ok? A velocidade da onda. E aqui nós temos, por exemplo, uma bolinha ou um objeto qualquer. Vou contar essa história que é muito interessante, viu? A história do cocô de tia Suzy. Calma aí. Eu ensinei essa aula, mas ela não quis aprender. Vamos lá. Quando essa onda vem e passa por esse objeto, ela vai fazer o objeto subir. Eu vou apagar aqui, vocês vão acompanhando. Ó. Lá vem a onda. Você já deve ter percebido isso na praia. Aí o que ela faz? Ela sobe o objeto, ó, passa a onda, e aí eu vou desenhar cá embaixo, ó. A onda foi e o objeto ficou no mesmo lugar. Sabiam disso? As ondas não transportam matéria, elas transportam energia. Aí minha esposa perdeu essa aula, né? Menino, foi engraçado. Nós estávamos na praia e de repente eu falei com ela assim, amor, cuidado, você tá vendo o que tá perto de você? Aí ela se assustou e falou assim, não, o que é? Meninos, era um cocô gigante. Imagine um cocô gigante. Tá aqui, um cocô gigante. Mas não era um cocô, parecia um cocô de elefante. E minha esposa estava aqui. O que aconteceu com tia Suzy nesse momento? Né? Ela entrou em pânico. Ela começou a gritar, uai, socorro, Roberto, socorro, Roberto. Eu não tive condições, não deu tempo eu avisar ela. Quando veio a onda, sabe o que ela fez? Ela mergulhou. Gente, quando ela mergulhou, que ela levantou, o cocô estava próximo da boca. Estava ali cara a cara com ela. Aí que foi o pânico maior. Por que que ela estava errada? Porque se ela ficasse parada, a onda levantava o cocô, passava pelo cocô e passava por ela. E só ia levantar ela. Se ela não tivesse prestado atenção nessa aula, se ela tivesse prestado atenção, entendido que as ondas não transportam matéria, ela não ia ter problema. O que ela fez? Ela mergulhou. Ao mergulhar, a onda passou e aí ela ficou aqui, ó. Eu não aguento. Porque foi demais, demais, demais. Ela e o cocô cara a cara, cara a cara.
naquele desespero, socorro, socorro. Não deu tempo de avisar. Eu falei, assista minhas aulas de física. Você vai aprender que as ondas não transportam matéria. Elas transportam apenas energia. Ok? Então, se você pegar agora, fizer um exemplo aí na sua mesa, na sua casa. Eu não posso bater aqui, mas eu vou tentar bater aqui, ó. Quando eu bater aqui, ó, uma onda passou por esse apagador, por esse piloto. E ele não sai do lugar. Eu gerei uma onda, ela passa e não sai do lugar. Ele até sobe, ele pula. Então você pega numa mesa e dá uma mesa de plástico, né? Você dá ou de madeira. Você bota um objeto, uma moeda, você dá um pulso, pá, você faz assim, ó, pá, na mesa. Você vai ver que a moeda sobe e desce. Ela não vai junto com aquela onda que passou por ela. Esse tipo de onda é onda mecânica, você deu um pulso ali e ele vai só levantar a moeda. Quem estiver duvidando, mais exemplos eu vou fazer sobre isso, tá certo? Não se preocupe. Agora, quanto à forma da fonte vibrar e da onda se propagar. Então vamos lá. Nós temos dois tipos em relação a isso. São as ondas longitudinais e as ondas transversais. Então acompanhem comigo, meus queridos alunos do EJA, e também eu vou passar essa aula para os alunos do segundo ano. Olha, se a fonte vibra assim, então a fonte está vibrando assim, e a onda se propaga nessa direção. Nesse caso a gente chama de longitudinal. Se a fonte vibra assim, a fonte vibra, ok? E a onda vai se propagar assim. Nesse caso é chamado transversal. No caso do som, por exemplo, vocês já viram um alto-falante? Vou desenhar aqui um alto-falante. Ele está aqui, uma caixa de som. Vocês já viram que ele vibra assim? Bum, 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 bum. Então vamos repetir, ó. Bum, 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 bum. É como uma onda no mar. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. É? Música de Lulu Santos, viu? Para vocês aí. Uma onda no mar. Interessantíssimo. Então, um alto-falante, quem nunca viu, preste atenção que você vai ver. Ele vibra para frente e para trás, para frente e para trás. Ou seja, ele vibra na forma longitudinal. E a onda sonora se propaga nesse jeito. Tá certo? Então, nós temos uns tipos de onda. Em relação à fonte e a forma de propagação, nós temos dois conceitos: longitudinal e transversal. Beleza? Espero que vocês estejam entendendo minha aula, hein? Estou aqui feliz, achando que vocês estão entendendo. Tá certo? Se eu pudesse falar sacanagem, eu ia botar aqui o negócio de explicar como é que esse longitudinal, esse transversal, mas não posso fazer, porque a aula vai ficar aqui no YouTube. E nós temos uma política de não falar besteira para as crianças. Mas no caso, para vocês até poderia. Vocês já são adultos, mas aí eu não vou fazer isso aqui. Bom, depois da natureza da onda, mecânica ou eletromagnética. Depois da fonte da onda, né? Em relação à vibração, se é longitudinal ou transversal, nós precisamos agora classificar a onda como unidimensional, bidimensional e tridimensional. Então vamos lá. Uma dimensão. Então uma dimensão é a chamada unidimensional. Quando é que ocorre uma onda desse tipo? É uma onda numa corda, pessoal. Então se você segurar isso aqui, lembra daquela brincadeirinha? Lembra daquela brincadeirinha de empurrar uma corda, né? A onda vai se propagar. Ela vai se propagar aqui a velocidade da onda. Você mexeu numa corda, tal, ela vai propagar só naquela direção. Então, se ela tem uma direção só, ela é chamada de
unidimensional. Então, uma dimensão. Nós temos uma onda com duas dimensões. E o que é uma onda com duas dimensões? Uma onda bidimensional ou didimensional. Então, mas na verdade você pode chamar de bidimensional, que é o mais conveniente. Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui uma... Essa poderia fazer com um vídeo para vocês, viu? E vou fazer futuramente. Você joga uma pedra aqui, ó, numa vasilha com água. Então a água vai criar certas ondas e elas vão sair aqui, ó, nessas duas dimensões. Que é... sai para todos os lados, mas talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando. Tridimensional, se ela saísse aqui também para cima, mas ela não sai. Lá na vasilha de água, então vamos desenhar melhor, Mr. Bat. Desenhe melhor, Mr. Bat. Ó, eu vou desenhar uma vasilha e colocar água aqui nela, ok? Essa vasilha vista por cima, você vai ter isso aqui redondo. Então eu jogo aqui um objeto aqui no meio dessa vasilha. As ondas vão se formar assim, ó, semicírculos, círculos. E elas vão se propagar nessas direções. Então isso aí é chamado bidimensional. Agora, no caso do som, por exemplo, é tridimensional. Então vocês, é aquilo que eu falei, e vocês precisam entender. Se eu estou falando com vocês numa sala de aula, quem estiver na minha frente, digamos que eu fui para o meio da sala de aula. Então vamos falar na tridimensional. Vamos apagar aqui. Para isso tem um quadro, a gente apaga com a mão mesmo. Então imagine uma sala de aula. O chefe de vocês, Mr. Bat, está aqui. Com o cabelinho. Vocês estão vendo de cima, hein? Quando eu falo, as pessoas que estão na minha frente ouvem. As pessoas que estão no meu lado ouvem. As pessoas que estão atrás de mim ouvem. No caso da tridimensão, o que você precisa entender? O que é um objeto tridimensional? Tá aqui, ó. Então, no caso do cubo, uma sala de aula, ok? Eu estou aqui, certo? Então ele sai em todas as direções, para cá, para cima, para o teto, para cá, para o curioso que estava na porta, até para fora de quem estava fora da sala de aula. Vocês estão entendendo, gente? É por isso que vocês não podem ficar falando da vida dos outros, porque o som vai achar um meio de encontrar até quem está lá do lado de fora, na rua, viu? Agora vocês dão risada, né? Mas é isso que você precisa entender. O som é tridimensional. A luz, professor, também é tridimensional? É, coincidência ou não. Tá aqui uma vela, desenho uma velinha. Esse Mr. Bat é bom de desenho, né? Diga de verdade. Uma vela acesa aqui. A luzinha aí ela vai para todas as direções. Vai para cima, vai para um lado. Então a luminosidade vai em todas as direções. Ok? Igual está nessa sala aqui agora. A luz está iluminando todos os cantos desse quarto aqui. Vocês estão pensando? Isso aqui está em cima da minha cama, viu? Pandemia é isso. Não tinha lugar para fazer o vídeo, que a criança está no videogame, né? O outro quarto está ocupado com televisão, né? A rua está um barulho danado. Eu não ia fazer uma aula na rua, né? Mas poderia ter feito. Principalmente sobre ondas, que é um assunto que trata de música, de som. Então, repetindo, vamos lá, hein? Vamos acompanhar. Primeiro, o que é uma onda? São vibrações ou perturbações que se propagam no meio. Segundo, as ondas não transportam matéria, só transportam energia. Quanto à natureza, elas podem ser mecânica ou eletromagnética. Exemplo clássico de uma onda mecânica, o som. Exemplo clássico de uma onda eletromagnética, a luz. Mas aí vamos acrescentar logo todas, né? Onda de rádio, micro-ondas, onda de TV, para você não se acostumar com elas, que elas penetram em todos os lugares e se propagam até no vácuo. Quanto à fonte de vibração e a propagação, longitudinal ou transversal. Longitudinal quando vibra na mesma direção da propagação. E transversal quando vibra assim, ó,
a onda está vibrando num sentido. Como é que eu faço para vocês entenderem? Não, eu vou desenhar de novo. É melhor. Transversal é assim, ó. A fonte vibra assim e a onda se propaga assim. Certo? A longitudinal, para frente e para trás, aquele movimento para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás, para frente. Olha, esse movimento é bom, hein? Para frente e para trás. E ela se propaga assim. Ok? Bom, a velocidade do som. A velocidade do som e a velocidade da luz. Então é muito importante isso, porque as velocidades mudam a depender do meio que elas se propagam, sabe? Mas a velocidade do som no ar, por exemplo, é de 340 metros por segundo. Já a velocidade da luz no ar ou no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo. É interessantíssimo isso. A luz, para nós, é a coisa mais rápida do universo. É aquilo que nós temos como as ondas eletromagnéticas. Esse valor a gente escreve normalmente assim, ó, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. A gente transforma de quilômetros para metros, que é o sistema internacional. E a gente chama a velocidade da luz com a letra C. Isso é uma convenção. C é a velocidade da luz e ela vale 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Isso aqui no vácuo ou no ar, tá ok? É a questão da velocidade das ondas assim. Então, por exemplo, a velocidade do som, ela aumenta na água, sabe? E no ar ela é menor, devido a questão de ter a matéria ou não para se propagar, tá certo? Então, por exemplo, nos metais, a velocidade do som é maior, porque as moléculas estão juntas, então o som consegue se propagar ali rapidinho entre uma partícula e outra. Precisa do meio material. Então, se o meio material for mais denso, a tendência é que o som seja mais rápido. Beleza? Bom, e aí, dessa introdução inicial, ainda teria palavras para a gente discutir. O que é timbre, os fenômenos sobre as ondas, por exemplo, que seria a reflexão do som. Por exemplo, o que é a reflexão do som? É quando o som bate e volta. Mas isso vale para qualquer onda, não vale só para o som. Então, a reflexão da luz. Você pega um espelho, a luz bate lá e te reflete. A luz foi lá, bateu e voltou. Então, uma superfície, ela bate aqui e sai, e digamos pode ser um raio de luz ou uma onda sonora. Nesse fenômeno ocorreu uma reflexão do som. Múltiplas reflexões vai gerar o que nós chamamos de eco, que é quando você fala, fica ho, 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 ho. Mas nós não vamos antecipar isso aí não, tá certo? Vamos só discutir que um dos fenômenos ondulatórios é chamada reflexão. O outro seria refração. Quando é que ocorre uma refração de uma onda? É quando uma onda passa de um meio para o outro. Então aqui, ó, ela tinha batido e refletido. Agora quando ela bate e entra, e normalmente bate e sai também. Então aqui ocorreram os dois fenômenos. Bateu, entrou, é chamado de refração. E aqui é reflexão. Então vamos tentar entender aí, Mr. Bat, como é que aconteceu aí. É o seguinte, uma luz, quando ela bate numa superfície de água, parte dessa luz reflete, parte dessa luz penetra. Senão você não ia enxergar o que estava dentro da piscina. Senão você não ia enxergar o que estava dentro da água. Porque para enxergar, você já sabe, não é preciso ter apenas olhos. Quem faz a gente enxergar é a luz. Se tiver olho e não tiver luz, não adianta. Tem luz e é cego.
também não adianta. Mas o normal é, você enxerga. Mas se eu apagar a luz aqui, ninguém enxergou mais nada. Por quê? Porque eu tinha cessado a luz. Vocês estavam enxergando aqui? Apaguei a luz. Ninguém enxerga mais nada. Tá vendo? Ó, acendi, passaram a enxergar. Então, para enxergar, é preciso ter luz. E o que é luz? Uma onda eletromagnética, ó, tridimensional, capaz de sensibilizar o globo ocular e que nos dá a visão. É que o assunto de ondas, ele é assim. A gente vai falar de som, que é a prioridade, sabe? Vamos falar das ondas mecânicas, as ondas de choque, que é aquela quando você bate no objeto, impacto. Não sei se vocês assistiram, né, o filme Incrível Hulk. Ele tem as chamadas ondas de choque. Ele consegue bater numa superfície e emitir uma onda de choque que ocorre, por exemplo, nas explosões nucleares. Vem aquela onda devastando, derrubando tudo. Além da radiação, vem a chamada onda de choque. Para você ter ideia, se você pegar uma caixa enorme, uma caixa de som enorme, isso é demonstrado no filme De Volta para o Futuro 1. Aí ele liga o aparelho, aquele vento sopra a pessoa e joga ele para longe. Né? Se eu pegar uma folha de papel, eu posso mostrar isso num alto-falante, tá bom? É o que faz o nosso tímpano vibrar também. Quando você bota um fone de ouvido, o tímpano recebe aquela onda de choque do seu fone de ouvido. E vou avisar aí uma coisa importante, hein? Não use o fone de ouvido no máximo, galera. Não use. Parece pequena aquela potência do seu fone de ouvido, mas se você tem um fone de ouvido que você não consegue ouvir o barulho externo, é porque ele está realmente te prejudicando. Ele é muito potente para o seu ouvido, porque ali você diminuiu também a área dele, né? Então você vai entender que o seu ouvido é um canalzinho, é um buraquinho. E aí você bota o negócio ali fechado. Então vai propagar ali um vento, né? Um deslocamento de ar que vai mexer no seu tímpano, mas ele pode te prejudicar. Ó, isso é ciência, viu? Vocês talvez não estejam acompanhando a CPI, né, da pandemia, mas eu estou falando de ciência. E a ciência, desculpa a expressão, é foda, viu? A ciência tá aí, ó. Eu estou agora usando um celular para gravar uma aula, falando com vocês, mexendo com o coração de vocês, explicando sobre reflexão, que é quando a onda bate e sai, e refração, quando ela bate e entra. E aqui é um exemplo da luz, e nós vamos discutir isso também mais vezes. Eu acho que por hoje é só, porque tem muita coisa. Eu queria botar uma musiquinha, né? Foi no pagode na casa do Gago, o rango demorou de sair, né? Mas aí o que vai acontecer? A aula vai ficar muito extensa, muito conteúdo. Eu quero que vocês vejam o que eu acabei de falar. Eu só vou anotar aqui por último quais são os fenômenos ondulatórios. Só para ficar assim fechado que eu vou falar detalhadamente de cada um deles depois dessa aula. Nossa próxima aula vai ser sobre isso. Então nós temos aqui, ó, os fenômenos ondulatórios. Então vamos lá, quais são os fenômenos ondulatórios? Fenômenos ondulatórios. Eles são, ó, reflexão, refração, difração e efeito Doppler. Ah, essa palavra vocês já ouviram falar. O efeito Doppler, por exemplo, é utilizado, ok, para fazer os aparelhos, os exames. A gente vê perfeitamente com as máquinas de Doppler o que está acontecendo na barriga, o que está acontecendo no estômago, o que está acontecendo no fígado, o que está acontecendo no coração. Então o efeito Doppler, ele é utilizado, esse efeito, sobre ondas eletromagnéticas e sobre ondas sonoras, né? O ultrassom, ele usa o princípio do efeito Doppler. Então, fenômenos ondulatórios, nós vamos falar de reflexão, refração, difração e efeito Doppler. Tá ok? Até a próxima. Uma boa noite. Bom feriado para vocês amanhã.
tudo tranquilo na casa aqui. E a gente se despede, né, com aquele abraço. Abraço no coração de vocês, meus alunos do EJA, e que aproveitem essa aula. Espero que tenham gostado. Repitam, né, se não entenderam o que eu falei muito rápido, ou gaguejei, ou exagerei, tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Vocês moram no meu coração, eu quero transmitir um pouquinho do conhecimento que Mr. Bat tem para vocês. E fazer vocês rirem, né? Espero que gostem do caso de Tia Suzy aí do cocô. Não esqueça desse caso, porque você pode estar na praia amanhã e acontecer isso com você, né? Outro dia teve um absorvente cheio de menstruação. Foi uma cena terrível. Mas aí Tia Suzy já aprendeu e não aconteceu. Eu me lembro que no dia, por exemplo, o cocô ficou próximo, né? Um pedaço ficou assim perto do cabelo dela. Ela entrou em pânico. Mas eu avisei, não vá, porque a onda não transporta a matéria. Ela não acreditou na ciência. Fazer o quê, né? Tchau para vocês. Um grande abraço.